Amados, eu quero repartir com você uma palavra, e eu creio que essa palavra nasceu no coração de Deus, e é para ministrar o seu coração. Eu tenho certeza que você não veio aqui para ouvir o pastor Adilson, você veio aqui para ouvir a voz de Deus, então eu me rendo inteiramente ao Senhor, e eu quero ser só um canal pelo qual Deus possa falar. O tema da nossa palavra hoje é igreja, exército ou bando. Sabe que nós somos um exército? Né? Exército ele é organizado, exército ele trabalha de uma forma bem pontual, bem decisiva, né? Ele tem objetivos traçados, e bando é um bando, né? Um bando ali, enfim. Então, eu queria que você lesse comigo, eles vão projetar ali, 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 e versículo 2, depois vamos ler mais alguns textos aí, mas a princípio vamos ler esse texto de 1 Samuel 22, 1 e 2, onde diz o seguinte: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com eles. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus que fala, Senhor amado. Por isso pedimos, dar uns ouvidos atentos, um coração aberto, que o nosso coração seja como uma boa terra para receber a tua palavra, Senhor. E que possamos, ó Deus amado, nos mover, Deus amado, em direção a essa palavra, a esse propósito que o Senhor tem estabelecido, Pai. E eu declaro, em nome de Jesus, o Senhor está levantando um grande e poderoso exército. E o Senhor vai usá-los, ó Deus amado, para saquear o inferno, para povoar o céu, para causar terremoto no inferno, ó Deus amado, e para resgatar aqueles que estão, Senhor amado, perdidos. Eu abençoo teu povo, e eu me coloco diante do Senhor para ser útil a ti, para ministrar essa palavra, no nome de Jesus. Amém? Queridos, nós lemos nesse texto, sabe, acerca da formação de um dos mais poderosos exércitos que Israel já teve. O exército do grande rei Davi. O exército que realmente, sabe, eles derrotaram todos os inimigos que ousaram ficar diante dele. Davi foi vencedor em todas as batalhas que empreendeu. Davi venceu, Davi avançou, sabe, desde quando ele estava ainda apacentando as ovelhas do seu pai, sabe, ele já venceu urso, venceu leão, enfim, depois, antes de ser reconhecido como aquele que herdaria o trono de Israel, Davi venceu o gigante Golias, enfim. E nesse texto que nós lemos, fala de um momento em que Davi está vivendo, talvez um dos momentos mais difíceis da sua vida. Davi foge, o texto fala assim, que Davi então fugiu para a caverna de Adulão, porque ele estava sendo perseguido por Saul. Ele estava sendo perseguido pelo rei a quem ele tinha servido. O rei que ele tinha, sabe, colocado a vida dele em risco para defender aquele rei, para lutar em favor daquele rei, enfim. E nesse momento aqui, Davi então foge para a caverna de Adulão, e ele está acuado, perseguido, se sentindo ameaçado, atacado por Saul. E isso é algo terrível, sabe, porque é uma sensação tão complicada. Quando você faz as coisas, você ajuda, eu não sei se talvez você nunca passou por isso, mas muita gente eu conheço que já passou por isso, fez tanto, trabalhou, se esforçou, deu o melhor, e de repente, sabe, vem perseguição, vem luta, parece que você se torna o vilão da história, e é mais ou menos o que Davi está passando aqui. Ele foge para a caverna de Adulão, e quando chega naquela caverna, sabe, ele está ali talvez se sentindo injustiçado, angustiado, chorando talvez com medo. Mas é nessa hora que Deus começa a trabalhar na vida de Davi, e Deus começa a entregar nas mãos de Davi, sabe, realmente a chave para que ele pudesse avançar e que ele pudesse se tornar o rei que se tornou. E nesse texto que nós lemos aqui, então nós vemos a formação desse poderoso exército. 2 Samuel capítulo 8, do 1 a 15, nós vamos colocar tudo porque é bastante texto, você pode marcar e ler em casa essa semana, mas nós vemos em 2 Samuel 8, de 1 a 15, que Davi e o seu exército, eles derrotaram vários inimigos, eles derrotaram o exército poderoso dos filisteus. O exército de Davi foi um problema para os filisteus, porque eles, sabe, se posicionavam e Deus dava vitória ao exército de Israel. Não importa se os filisteus eram gigantes, havia uma linhagem toda de filisteus que eram gigantes, homens altos, grandes, fortes, mas não importa, Davi chegava ali, queridos, e os filisteus eram derrotados. Davi também derrotou o exército dos moabitas, poderoso exército de Moabe, sabe, Davi se posicionava com seu exército, e eles venciam a batalha. Davi também derrotou o exército do rei Hadadezer de Zobá,
Davi derrotou o exército dos sírios, queridos, os sírios sempre foram um problema, mas Davi obteve vitória. Davi derrotou o exército dos amonitas, dos edomitas e tantos quantos exércitos se levantaram, ousaram enfrentar Davi, porque Deus tinha um propósito, porque esse exército era poderoso, esse exército foi formado, sabe, realmente para caminhar ao lado de Davi, para levar realmente Davi aos propósitos que Deus tinha estabelecido. Ah, pastor, mas era um exército poderoso, talvez era de uma família, de uma estirpe nobre, era uma família, talvez, os irmãos assistiram aquele filme 300, talvez esses caras aqui, do exército de Davi, fossem todos espartanos, que desde criança é trabalhado, é treinado na guerra, aprende a guerrear, aprende a lutar, será? Não. Ah, pastor, mas talvez ele frequentava aquela academia que passa na televisão, aquela academia que o pessoal fica forte lá e tal, né, e passa até propaganda, não era daquela academia. Ah, pastor, mas talvez eles eram paparicados, eles tomavam aquele suplemento, sabe, a família deles dava o melhor, e eles eram tratados, e quando eles estavam bem fortinhos, eles mandavam para o exército de Davi. Também não, amados, tudo começou com homens endividados, amargurados, homens que se sentiam, sabe, em aperto, homens angustiados. Esse é o exército que Deus deu a Davi. O texto fala que eles foram chegando, um a um, e foram se ajuntando a Davi. E o texto fala de algumas características, de alguns sentimentos que havia naqueles homens. O texto fala assim, lá na revista atualizada, fala: ajuntaram-se, pois, a Davi homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todo homem amargurado de espírito, e Davi se fez chefe deles. A NVI fala assim: também juntaram-se a Davi aqueles homens que estavam em dificuldades, endividados e descontentes, e ele se tornou o líder deles, e havia cerca de 400 homens. Sim, queridos, esses homens chegaram a Davi, chegaram naquela caverna, e de repente eles saíram fugindo e entraram naquela caverna, e encontraram lá um fugitivo também, porque Davi estava fugindo de Saul. Davi estava lá, de repente, angustiado, amargurado, apertado naquela caverna. Talvez naquela caverna era o lugar onde Davi chorou muito. Deixa eu falar uma coisa para você, que sabe quando você chora escondido, sozinho, ninguém sabe. Deus está olhando. Sabe quando você vai tomar o banho lá, você liga o chuveiro, aproveita a água e você chora. E você fala: Deus, o que está acontecendo? Deus ouve. Davi chorava naquela caverna. Davi estava angustiado naquela caverna, Davi estava se sentindo injustiçado naquela caverna, Davi estava se sentindo sozinho, abandonado. Quantas vezes você já se sentiu assim? Mas eu vou dizer para você, querido, sabe, esses lugares costumam ser lugar de transformação, lugar onde Deus trabalha. Eu acho interessante que Davi era músico, Davi era compositor, Davi com certeza levava a sua harpinha, porque música é assim, né? Ele vem daquele violão de marca que ele tem, aquela pedaleira, ele vem do tecladão bacana, mas ele sempre deixa lá, nem que seja um ukulelezinho, uma gaitinha de boca, porque músico gosta de música. E Davi com certeza, quando ele fugiu para aquela caverna, talvez ele entrou ali, e além de chorar, de ser angustiado, de ficar entristecido, ele pegava de repente aquela harpa, e começava a adorar o Senhor, louvar a Deus. Talvez ele estava naquela caverna, e ele cantava: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. E aqueles homens endividados, em aperto, angustiados, e entrando, e escutando aquela música: o que está acontecendo? Tem um louco nessa caverna, tem alguém aqui cantando nesse lugar, o que está acontecendo, irmão? Porque quando você é um homem de Deus, ou mulher de Deus, mesmo na hora do aperto, você sente a presença do Senhor, você canta, você adora, você louva. E naquela caverna, Davi estava ali, ele estava adorando o Senhor, e Deus começou então a cumprir as promessas que tinha feito para Davi. Deus começou a trazer para ele aqueles homens, aquelas pessoas que seriam os parceiros, seriam aqueles que estariam junto com Davi. Mas é interessante que esses homens, talvez quando chegaram naquela caverna, fugindo, talvez fugindo da sua própria desgraça, talvez fugindo de uma vida de frustração, de tristeza, de sentimentos assim, sabe, de amargura, desapontamento. Talvez eles chegavam naquela caverna, talvez eles tinham desistido de tudo, da sua família, do seu trabalho, da sua profissão, dos seus sonhos, da sua vida. Mas a Bíblia fala que esses homens, eles tinham alguns sentimentos. Diz assim: homens em aperto. Já passou aperto, irmão? Ah, pastor, muito. Não é só aperto financeiro, querido. Aperto é toda situação pela qual você passa, que você não acha a solução.
Você parece que nada dá certo, você tenta, se esforça e você faz tudo, usa toda a sua habilidade e parece que não dá nada certo. Você se sente como se estivesse sendo exprimido, apertado. Era esse sentimento que estava na vida de muitos daqueles homens. Homens que se achavam em aperto. Quantas vezes no gabinete a gente recebe pessoas, as pessoas falam: pastor, eu queria sumir, eu queria desaparecer porque eu não aguento mais. Talvez esse sentimento permeava o coração desses homens, homens em aperto. Homens vivendo, sabe, talvez o lado mais amargo da vida. O texto fala que além de apertados, eram homens endividados. Irmão, o endividamento, ele leva a pessoa à escravidão. Sabe, o credor, nessa época, ele tinha a possibilidade, ele tinha direito de chegar na casa de quem devia para ele e levar tudo, levar o gado, os animais, os bens, as posses, os filhos, a esposa e o próprio devedor. O próprio devedor poderia ser levado como escravo. Talvez muitos desses homens estavam vivendo isso. Eu vou dizer para você, você que é mulher, talvez você não entende muito isso, mas não tem nada pior para um homem do que o homem não conseguir pagar as contas. Chegar ao final do mês, o cara não consegue pagar as contas. Ele olha para a esposa, olha para os filhos, ele está tentando, ele está lutando, está se esforçando, mas não dá, o salário não deu, a grana não deu. Sabe, esses homens estavam assim, endividados, e é terrível, querido, porque, sabe, muitos talvez estavam ali porque fugiram para não se tornarem escravos, porque já viram a esposa ser levada, os filhos ser levados, e agora eles estavam na iminência de se tornarem escravos. Então eles fugiram. Vou dizer para você que a dívida, querido, ela escraviza. A dívida, ela separa a família. A dívida leva a tormento. A dívida leva a loucura. A dívida leva ao suicídio até. E esses homens estavam assim, talvez decepcionados consigo mesmo, porque não tinham conseguido suprir a família, atender a família. Homens sem valor. Veja a qualidade desses homens que faziam parte do exército de Davi. O texto ainda fala de homens amargurados. A palavra amargurado é sinônimo de aflito, angustiado, atormentado, doloroso, infeliz, pesaroso e melancólico. A amargura, ela impede a oração. A amargura, ela contamina as pessoas. Hebreus 12:15 diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Sabe, uma da amargura. Sabe, a própria palavra amargura, ela denota um amargo, uma dor, um sofrimento, um pesar, sabe, uma infelicidade. E esses homens estavam ali infelizes. Nós estamos pregando essa palavra porque nós conversamos com os pastores mês passado e falamos acerca de muitas situações de pessoas, crente, irmão, crente, mulher de Deus, homem de Deus, que estão vivendo, sabe, talvez crises terríveis emocionais, se sentindo, sabe, derrotados, enfraquecidos, atormentados, depressivos. E essa palavra Deus colocou no meu coração. A situação desses homens que se tornaram o exército de Davi, eram homens, sabe, derrotados emocionalmente, homens infelizes, homens melancólicos, homens atormentados. E Deus trouxe ao meu coração: fale com esse povo. Sabe, você precisa vencer, você precisa sair dessa caverna transformado. Você precisa vencer a situação emocional tua. Porque Deus te deu habilidade, Deus te deu talento, Deus te deu capacidade, Deus te deu saúde, Deus te deu vigor, Deus te deu tantas coisas. Mas se você não está bem emocionalmente, sabe, você não consegue levantar da cama muitas vezes. Homens e mulheres que acordam, vê amanhecer o dia, não dormiram a noite inteira, porque fica naquela luta emocional. E a vontade de fugir para uma caverna. Sabe, esses homens, eles fugiram para a caverna. E quando eles chegam naquela caverna, eles encontram outro fugitivo, Davi. Sim, o general de Saul. Davi, que ainda era jovem, mas estava triste, decepcionado com seu líder. Davi que estava lá, talvez falando: puxa, mas o que eu fiz de errado, cara? Eu dei o meu melhor. Eu fui escudeiro do rei. Eu toquei música para o rei ficar alegre quando ele estava atormentado. Eu matei os inimigos do rei. Eu fiz tudo que o rei pediu, agora eu sou caçado como um cão, porque Davi fala: sou porventura um cão para que me persigas. Aqueles homens chegam naquela caverna e encontram aquele homem, sabe, também passando por uma crise. Eles foram chegando naqueles dias mais difíceis, e eles eram um bando de pessoas, não eram um exército, era um bando de desesperados, amargurados, entristecidos, derrotados, infelizes.
Mas eles encontraram um homem que tinha promessa, um homem que tinha selo, um homem que tinha a marca de Deus, um homem que tinha tido uma experiência com Deus, um homem que tinha vivido na presença do Senhor. E nós cantamos: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Davi era um desses, que ele tinha experimentado a presença de Deus, ele tinha experimentado andar com o Senhor, e agora ele estava vivendo uma crise, mas aquela crise transformaria não só a vida de Davi, mas todos aqueles que entrassem naquela caverna. Muitas crises que Deus tem colocado você, meu, que tem permitido você passar, é crise para mudar a tua vida, e para mudar a vida de pessoas que vão chegar até você, porque eu creio, sabe, que quando Deus transforma alguém, quando Deus muda alguém, sabe, esse mudar de Deus reverbera na família, nos amigos, nos parentes, nos colegas de trabalho, enfim, Deus começa a mudar, e Deus estava fazendo isso. Eles eram um bando de desorganizados, frustrados, sem perspectiva, mas Deus queria um exército. Deus queria um exército, e nessa noite eu digo para você: Deus está querendo, Deus está procurando, Deus está arregimentando homens e mulheres para fazer parte de um exército e não de um bando. Esses homens foram transformados, a sua autoestima foi resgatada, a sua identidade foi firmada em Deus, a sua esperança foi renovada, a alegria começou a voltar ao coração daqueles homens. A Bíblia fala que esse bando, sabe, eles começaram a seguir Davi, eles deixaram de ser um bando e se tornaram agora, sabe, parte dos homens do exército de Davi. Eles tiveram a sua dignidade resgatada, eles tiveram os seus nomes agora citados com honra. Não, esses são os valentes de Davi. Davi teve um dia que a situação era tão difícil, que Davi fugiu para a terra dos filisteus, e ele chegou lá e encontrou o rei Aquis, e Davi se fez de louco, babando, cabelo desengrenhado, tudo, aquela cara de maluco, e o rei Aquis falou: quem é esse cara? Esse cara não é o general de Saul? Esse cara não é o cara que matou o gigante Golias? O que está acontecendo com ele? Não, ele está louco. Sabe, às vezes você tem que fazer de louco. Às vezes você tem que fazer de louco. Você tem que, sabe, as pessoas olham para nós e falam: esse bando de louco. Temos uma vigília dos intercessores aqui. É um bando de louco. Gente louca por Jesus, louca de amor por Jesus, louca de paixão por Jesus, louca, aleluia, aleluia, da presença desse Deus poderoso. Davi se fez de louco, mas ele era um homem de Deus. E Aquis falou: eu vou dar um voto de confiança para esse cara. Eu vou trazer esse cara para perto, porque é melhor ter ele para perto, porque esse cara é um perigo longe de mim. E Davi vem com seus 400 guerreiros, 400 angustiados, apertados, endividados, derrotados, fracassados, desgraçados. E agora Davi ganha uma cidade. O rei Aquis fala: Davi, vou te dar uma cidade. Cara, eles tinham perdido até a família, agora eles têm uma cidade, sabe? Diz lá em 1 Samuel 27, versículo 3 e versículo 6, Davi e seus soldados se estabeleceram com Aquis em Gate. Cada homem levou o quê? A sua família. Eles tinham perdido a família, mas Deus vai resgatando, Deus vai restaurando, Deus vai devolvendo a dignidade, Deus vai devolvendo a identidade, e cada homem levou a sua família. Davi levou suas mulheres, Aionã e Abigail. Naquele dia, Aquis deu Ziclag, por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Esse homem agora tinha endereço. Onde você mora? Mora em Ziclag. Lá, sabe Ziclag, a terra do Davi? A terra do general Davi, do valente Davi, sabe? É lá que eu moro, eu tenho casa, tenho identidade, tenho CEP, eu tenho minha esposa lá, eu tenho os filhos, ei, eu tenho até, estou fazendo uma hortinha, eu sou de novo alguém, eu sou de novo um homem regenerado, tratado, transformado. Sabe, querido, esses homens agora se tornam homens temidos. Ninguém mais aponta para ele e fala: seu fracassado, seu desgraçado, seu perdido. Não, agora o cara é um... gosto de Davi, hein? Davi é legal, sou amigo de Davi, hein, cara? Fala pro Davi lá que eu sou amigo dele. Porque agora Deus estava restaurando, querido. Eu vou dizer para você: Deus quer restaurar você, Deus quer restituir tudo que o diabo te roubou, Deus quer ministrar a sua vida e fazer de você parte de um exército poderoso, porque Deus quer usar você, meu amado. Deus quer que você seja instrumento nas mãos dele, para trazer dignidade para aqueles que estão lá fora, trazer salvação para o perdido. E esses homens agora, onde eles andam, eles causam pânico no inimigo. Onde eles andam agora, os inimigos tremem perto deles. Alguns dos valentes de Davi se tornaram tão poderosos que as suas histórias ainda hoje nos inspiram. Eu gosto muito de Samar.
Samá, diz a palavra que ele derrotou um exército de filisteus. Samá defendeu o seu campo de lentilha, todo mundo vazou, foi embora, fugiu, porque vinha vindo um exército lá. O Samá falou: não, comigo não, filho, vou ficar aqui. Mas você está louco, os caras estão vindo. Não, eu confio, eu sei em quem tenho crido, eu estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Samá fica lá e Samá derrota todo o exército dos inimigos dos filisteus. Samá derrotou um exército inteiro e ele defendeu o seu campo de lentilhas. Agora o cara que eu gosto mais dos valentes de Davi é Benaia. Benaia, até o nome dele assim é Xalamanaia, né? Já é pentecostal, o cara devia ser pentecostal, né? Benaia, e a Bíblia fala que Benaia se tornou um dos principais generais de Davi, matou 2 heróis moabitas, matou um gigante egípcio, e um dia, no inverno, ele caiu numa cova, tadinho dele, caiu na cova, tinha um leão lá dentro, coitado do leão, o Benaia matou o leão na unha, cara, arrebentou com o leão. Porque para quem é do Senhor, quem tem o selo de Deus, quem é valente do Senhor, não tem medo, não teme, ninguém pode te deter. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido, porque Deus é contigo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Benaia se torna um general de Davi. Querido, Deus quer fazer de você, você não tem noção do que Deus quer fazer da sua vida. Para de andar, tem gente que anda, eu fico preocupado, tem uns crentes que andam assim, são mortos-vivos, Walking Dead, né? Walking Dead não ameaça, né? Tem uns crentes que, pelo amor de Deus, filho, senta uma moça, ai, que não, filho, que tem um guerreiro, que tem um valente, aqui tem um homem de Deus, aí tem uma mulher de Deus, aqui tem alguém que tem o selo do Senhor. Benaia é esse homem, você é esse homem, você é essa mulher, querido. Eleazar, eu gosto de Eleazar. Eleazar, quando lutou contra filisteus, a ponto da espada ficar grudada na mão do cara. Acho que deu uma cãibra, será que deu? Mas é o seguinte, o cara tinha uma espada na mão e ninguém chegava perto dele. Eu estou feliz com as mulheres dessa igreja, que eles fizeram estudar agora um livro, Mulheres com Espada. Cadê as mulheres de espada? A espada do silêncio, espada do louvor, espada do perdão. Amado, Deus está armando o seu povo. Eleazar, ele lutou contra os filisteus, a ponto da espada ficar grudada na sua mão. Ele era um desgraçado, um perdido, um derrotado, um frustrado, um endividado, mas não importa quem ele era, importa quem ele é agora. Não importa o seu passado, eu já falei, o teu passado não te define, o que define é você hoje em Cristo. Enfim, meus queridos, esses homens foram transformados de um bando de amargurados, endividados, fracassados, se tornaram heróis. E é maravilhoso porque a história dos valentes de Davi é muito parecida com a história da igreja. É muito parecida com a história da igreja. Deus transforma pessoas sem esperança, sem perspectiva, sem fé, sem paz, sem alegria. Deus transforma em guerreiros. Querido, eu podia contar a história de algumas pessoas aqui, que chegaram aqui perdidas, destruídas, derrotadas, sabe, não era mais nada. Eu estava no banco lembrando da história de uma irmã, que ela foi abandonada pelo marido, foi trabalhar, quando voltou, cadê o marido? Foi embora, e o marido da pilantra levou os negócios de casa, só deixou os filhos, 2 filhos, e ela chegou e agora, pior, o abençoado tinha dado a casa dela em penhor, tomaram a casa dela, e daí um dia eu chegar lá, você tem que sair, despejo, vai embora. A caverna de Adulão dela foi lá em casa, foi lá para casa, ela e os filhos, e ficaram lá na caverna de Adulão. Tinha um Davi lá, não era Davi, era eu, né? Podia acabar a vida dela ali, pastor, eu perdi tudo, eu perdi o marido, eu perdi a família, eu perdi tudo, os vizinhos me viram ser despejada, pastor, acabou a minha vida. Querido, não acaba, só acaba quando Deus fala assim, acabou. Mas quando Deus fala para você, acabou, acabou aqui, mas tem glória, mas tem vida eterna, mas tem um céu para você. Então, querido, não pense que aqui a situação que você está passando é o fim da sua vida. E essa pessoa que eu falo, ela hoje faz parte do meu exército, ela é parte do exército. Deus deu para ela, numa delas, tem umas 3 casas por aí, Deus deu família, Deus deu tudo, Deus deu, os filhos dela são honrados, sabe, ela é parte desse exército, porque Deus é poderoso em fazer isso, queridos. Eu posso contar a história de muita gente que chegou aqui, sabe, só bico e pena, só a capa da gaita, e hoje são valentes que caminham conosco.
Irmãos, quantas pessoas foram transformadas. Por isso que eu acho que a história dos valentes de Davi é parecida com a história da igreja, porque Deus transforma pessoas sem esperança, sem perspectiva, sem fé e sem paz em guerreiros. Deus resgata a dignidade, Deus restaura a família, Deus restitui o que o diabo roubou. Sabe, queridos, aqueles que estão fadados à perdição eterna, fadados a uma vida sem graça, sem esperança, uma vida de depressão, de morte, fadados ao inferno, Deus transforma num exército. Esses valentes, eles se transformaram num exército, porque encontraram Davi. Você se encontrou com Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá. Você se encontrou com alguém mais poderoso que Davi, querido. Imagina o que Deus pode fazer da sua vida. Imagina o que Deus pode fazer na sua história. Você fala, ai pastor, mas eu nunca fui endividado, amargurado, eu nunca estive em aperto. Cara, se Davi fez isso com os caras endividados, amargurados em aperto, o que ele não pode fazer com você, que é tão lindão, abençoado assim? Imagina o que Deus não pode fazer na sua vida, querido. Sabe o que mudou a vida daqueles homens? Foi a influência que Davi exerceu na vida deles. O que vai mudar a tua história é a influência de Jesus na sua vida. É a influência daquele que morreu na cruz, mas ressuscitou para te fazer alguém diferente, transformado. Hoje, queridos, hoje, Jesus está aqui. Hoje, Jesus está aqui para mudar a tua história, a tua vida. Sabe, se você não se encontrou com Jesus ainda, esse é um bom dia, dia 3 de outubro, é o melhor dia para você ter um encontro com Jesus. Ou se você talvez se sente amargurado, endividado, em aperto, angustiado, frustrado, chateado, Jesus está aqui para mudar isso. Sabe, querido, Jesus está aqui para colocar a mão dele no seu coração, e, aleluia, como diz Ezequiel, tirar aquele coração de pedra, coloca um novo coração, e nesse coração coloca o Espírito Santo. Eu queria que você fizesse um exercício, feche os seus olhos. Quando você fecha os olhos, parece que fica tudo escuro. Eu vou dizer para você que a caverna é escura. Eu vou dizer para você que a caverna é um lugar escuro, mas eu vou dizer para você uma coisa que é bem interessante. Sabe, querido, falando em caverna, a caverna foi o lugar que Deus usou para mudar a história de Davi. E eu vou dizer para você que caverna, querido, é matéria básica, é matéria essencial na vida daqueles que estão sendo transformados por Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, caverna é matéria certa na escola ministerial. Todo líder, todo obreiro, todo pastor, todo servo de Deus, sabe, passa pelo teste da caverna. Talvez você entrou aqui, você se sentia numa caverna. Deus quer mudar isso. Deus quer mudar a sua história. Paulo fala lá em Timóteo 3, fala assim, todo aquele que quer viver piamente sofrerá perseguições, mas Deus é contigo. Sabe, querido, Jesus está aqui nessa noite. Jesus é maior do que Davi. Jesus é maior. E Jesus pode fazer algo tremendo na sua vida. Talvez você fale, não pastor, minha vida acabou, não tem mais o que fazer. Abra os seus olhos. Jesus está aqui. Aleluia, abre os teus olhos. Jesus está aqui para mudar a sua vida e a sua história. Sabe, querido, nessa noite eu vou dizer para você, aleluia, o Senhor Jesus, Ele muda a sua eternidade, Ele muda a história da sua família, da sua casa. Você quer nessa noite fazer parte desse exército? Ou você quer continuar sendo um bando, fugindo de caverna em caverna, de lugar em lugar? Deus quer fazer de você um exército, e nessa noite Deus está convocando homens e mulheres para fazerem parte do exército dEle. Aleluia. Tinha uma canção que a gente cantava bem quando eu comecei a minha fé, que dizia assim, já posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra, em plano de guerra vai. Se você quer fazer parte desse exército, fica de pé e fala, Senhor, eu quero me alistar nesse exército. Eu vim aqui, Senhor amado, para me alistar nesse exército. Eu quero fazer parte, Senhor amado, aleluia, desse exército poderoso, porque talvez, Senhor amado, ao entrar aqui eu entrei amargurado, desiludido, entristecido, frustrado, chateado, mas eu sei que Deus pode mudar isso hoje. Deus está chamando, Deus está convocando o seu exército. Sabe aqueles homens que tinham compromisso com Davi, chegou ao ponto de Davi falar, que sede, quem me dera beber daquelas fontes, e eles saíram, 2 homens saíram, foram até o arraial dos filisteus, pegaram água, levaram para Davi, e falou, está aqui, Senhor, porque agora eles entenderam, que eles eram parte de um exército, eles eram parte de um povo vencedor. Sabe, nessa noite Deus está chamando você a fazer parte desse exército.
Jesus está aqui, Ele é o nosso general. E se você quer nessa noite realmente vencer as lutas que você tem enfrentado, os desafios que você tem enfrentado, não é sozinho, é junto, é parte desse exército. E eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Aleluia, como um soldado. Aqueles homens saíram da sua situação de fugitivos e vieram até aquela caverna. E quando eles saíram daquela caverna, eles já foram para Ziclag, já foram para uma cidade, porque Deus estava restaurando a dignidade, a identidade daqueles homens. Eu estou falando com você e Deus está falando ao teu coração. Hoje é dia de resgate, hoje é dia de restauração, hoje é dia de mudança, hoje é dia de decisão. Por isso eu quero chamar os intercessores aqui, eu quero chamar você, vem aqui em nome de Jesus, nós queremos orar por você. Aleluia, eu creio, Deus vai transformar essa situação que você está vivendo, Deus vai transformar esse tempo, talvez de angústia, de choro, de aperto, de dívida. Deus quer transformar isso, Deus quer mudar a tua história, porque Deus não desiste de você, porque Deus não desiste de você. E nessa noite Deus está procurando homens e mulheres que digam sim: Senhor, eu quero fazer parte desse exército poderoso. Aleluia, você não é um fugitivo, e você não é um derrotado, você foi chamado pelo Senhor para fazer parte desse exército poderoso. Não importa a situação que você entrou aqui, você entrou nesse lugar de transformação. Não importa a situação que você entrou aqui, você entrou nesse lugar de transformação. E hoje você ainda vai assentar-se à mesa para cear com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hoje o Senhor prepara um banquete para você. A ceia vai marcar um novo tempo na sua vida, na sua história, na sua casa, no seu casamento, na sua vida financeira. A ceia vai marcar um novo tempo. Por isso eu quero desafiar você, quando você participar da ceia, guarda o cálice, leva para a tua casa, coloca na estante como um memorial do dia em que Deus mudou você de um sem esperança, de um frustrado, em um valente do exército do Senhor.